Olá pessoal da disciplina INF 103. Nesta videoaula vamos tratar de recursos para realizar operações com matrizes na ferramenta Calc do BR Office. Para que você possa entender com mais clareza os exemplos aqui apresentados, é aconselhável que leia antes a apostila da disciplina. A ferramenta Calc possui várias funções envolvendo operações matemáticas, desde as mais simples até algumas mais avançadas. Dentre essas funções, existem as operações de matrizes que irão auxiliar no trabalho com matrizes, principalmente ao se trabalhar com matrizes grandes. O resultado correto, porém, só será obtido se a matriz apresentada por você estiver de acordo com as regras de operações de matrizes. Uma das operações de matrizes que o Calc oferece é a de encontrar o determinante da matriz. Uma vez que a matriz já foi informada na planilha, clique na célula que o resultado deve aparecer e, em seguida, pressione o botão Assistente de Funções. Na janela apresentada, procure na lista de funções o nome da função desejada, nesse caso, matriz.determ. Após encontrá-la, dê 2 cliques sobre seu nome para que o assistente apresente os parâmetros que precisamos preencher. Nessa etapa, você deve selecionar a matriz que você deseja calcular o determinante. O cálculo do determinante só é possível em matrizes quadradas, ou seja, a quantidade de linhas deve ser a mesma da quantidade de colunas. Nesse exemplo, vou selecionar uma matriz 3 por 3 e, em seguida, pressionar OK. Pronto! O determinante da matriz aparece na célula que você selecionou no início da ação. Além de encontrar o determinante, o Calc permite realizar a multiplicação entre matrizes. O resultado da multiplicação de matrizes é uma outra matriz. Assim, antes de iniciar o assistente de funções, você deve selecionar a célula onde o primeiro valor do resultado deve aparecer, ou seja, a célula onde estará a linha 1 e coluna 1 da matriz resultado. Em seguida, pressione o botão Assistente de Funções. No campo Categoria, escolha a opção Matriciais e, em seguida, selecione a função matriz.multi. Nessa função, o assistente espera que você informe as matrizes que deverão ser multiplicadas. Assim, selecione a primeira e a segunda matriz. Lembre-se que a multiplicação de matriz só é possível se o número de colunas da primeira matriz for igual ao número de linhas da segunda matriz. Se essa condição não for satisfeita, o resultado será um erro. Depois de selecionar as duas matrizes, pressione OK e o resultado da multiplicação será apresentado na planilha. Perceba que o assistente já determina quais células devem ser ocupadas de acordo com o tamanho da matriz resultado. Uma outra operação de matrizes que o Calc realiza é a de encontrar a inversa de uma matriz. Portanto, selecione a célula onde o resultado deverá ser apresentado e, em seguida, pressione o botão Assistente de Funções. Selecione a função matriz.inverso. O assistente irá solicitar que a matriz seja informada. Assim como no cálculo do determinante, a matriz deve ser quadrada. Selecione na planilha a matriz e pressione OK. A inversa da matriz é apresentada. Caso a matriz não tenha inversa, os campos serão preenchidos com códigos que apresentam erros. Lembre-se, uma matriz só possui inversa se o seu determinante for diferente de zero. Ao entrarmos no assistente de funções e selecionarmos a opção Matriciais no campo Categoria, podemos ver outras funções específicas para matrizes, além dessas já mostradas. Existem funções mais simples, como função para cálculo de matriz transposta e também para a criação de uma matriz identidade, também chamada de matriz unidade. Entretanto, também estão disponíveis funções criadas para usos mais específicos, envolvendo estatísticas e outros cálculos, como a soma do produto de cada valor de duas matrizes. Antes de prosseguir, pause esse vídeo e utilize o assistente de funções para refazer os exemplos vistos até aqui. Através do assistente de funções,
você também poderá investigar o funcionamento de outras funções para trabalhar com matrizes. Lembre-se que o assistente possui uma descrição do que é feito por cada função e também o significado de cada parâmetro das funções. A apostila também pode ajudar a sanar suas dúvidas. Além das funções presentes na categoria matriciais, também existem funções utilizadas para procurar dados dentro de uma matriz e exibir um valor que é correspondente ao valor encontrado. Por exemplo, suponha que você tem uma lista de alunos contido no intervalo D2 a F11, onde cada coluna tem uma informação referente a um conjunto de alunos. Queremos procurar o valor contido na célula B1 na primeira coluna da matriz e exibir na célula B2 o nome correspondente ao número digitado. Para pesquisar um valor na primeira coluna de uma matriz e exibir um valor contido em outra coluna, basta utilizar a função PROCV. Vamos selecionar a célula B2, onde o resultado deve ser exibido, e abrir o assistente de funções. Na lista de funções, vou selecionar a função PROCV e, na próxima etapa, preencher os parâmetros dessa função. O primeiro parâmetro deve ter o valor que será procurado na matriz. Nesse caso, vamos utilizar o valor que for digitado na célula B1. O segundo parâmetro representa a matriz de dados. Assim, vamos selecionar a matriz de D2 até F11. No terceiro parâmetro, devemos indicar em qual coluna da matriz está o valor que deve ser exibido. Vamos colocar o número 2, porque o nome que desejamos que seja exibido se encontra na segunda coluna da matriz selecionada. Se o objetivo fosse exibir a nota, poderíamos preencher com o número 3, ou seja, exibir a terceira coluna da matriz. Se o quarto parâmetro for deixado em branco, o valor verdadeiro ou qualquer número diferente de zero significa que os valores da primeira coluna representam intervalos contínuos. Mas esse não é o nosso caso. Nesse exemplo, estamos trabalhando com valores discretos e, por isso, vamos preencher este campo com o valor zero ou o texto falso. Para entender melhor a diferença, vamos clicar em OK para finalizar o assistente e digitar o valor 5 na célula B1. Ao pressionar Enter, será exibido o nome Bruno, na célula B2. Isso está de acordo com a matriz que contém o nome dos alunos. No entanto, se digitarmos a matrícula 7, a célula B2 exibirá um erro informando que o valor procurado não está disponível na matriz. O mesmo acontece se digitarmos qualquer outro valor não presente, como o 0, o 2, 3,2 ou 13. Um bom exemplo para entendermos como trabalhar com intervalos, ao invés de valores discretos, é preencher o conceito de cada aluno baseado na nota obtida. Podemos atribuir conceito reprovado para notas entre 0 e 60, conceito C para notas entre 60 e 80, B para notas entre 80 e 90 e A para notas maiores que 90. Já vimos como fazer isso utilizando o comando C. No entanto, é necessário utilizar vários comandos C aninhados para obter o resultado desejado, e em alguns casos pode ser necessário uma quantidade muito grande de comandos C, o que dificultaria muito a tarefa. Vamos usar o comando procv para definir os conceitos dos alunos. Para isso, primeiro precisamos criar uma matriz que contém cada intervalo de notas e os conceitos respectivos. Na célula I1, vamos definir o menor valor para a nota, ou seja, o 0. E na célula J1, vamos colocar o conceito correspondente, que é reprovado. Na célula I2, colocaremos o valor mínimo para se obter o próximo conceito. Assim, teremos o valor 60 na célula I2 e o texto C na célula J2. Nas linhas 3 e 4, devemos seguir a mesma lógica, ou seja, I3 terá o valor 80, J3 terá o valor B. A célula I4 valerá 90 e a J4 terá o texto A.
A quarta linha dessa matriz indica que qualquer valor a partir de 90 corresponderá ao conceito A. Agora podemos utilizar a função proc_v para pesquisar uma nota na matriz criada e exibir o conceito correspondente. Com a célula G2 selecionada, vamos abrir o assistente de funções e selecionar a função proc_v. Passando para a janela de parâmetros, vamos escolher o que deve ser pesquisado na matriz. Assim, vou selecionar a célula F2, que contém a primeira nota. No segundo parâmetro, vamos selecionar a matriz onde a nota deve ser procurada, ou seja, vamos selecionar a matriz que acabamos de criar, de I1 até J4. No terceiro parâmetro, vamos colocar o número 2, porque a coluna conceito deve exibir a segunda coluna da matriz selecionada. Como desta vez estamos trabalhando com intervalos de valores na primeira coluna da matriz, devemos indicar isto preenchendo o quarto parâmetro com o valor verdadeiro, qualquer valor diferente de 0 ou simplesmente deixando o quarto parâmetro em branco. Clicando em OK, podemos perceber que o valor 60 foi encontrado na matriz que definimos e o conceito correspondente foi preenchido. Para verificarmos se essa solução funcionará para os demais alunos que não têm a nota mostrada explicitamente na matriz, devemos copiar a função para as células abaixo. No entanto, antes precisamos fixar as células que indicam a posição matriz utilizando o operador cifrão, que já foi visto em aulas anteriores. Agora, podemos copiar a função para as células abaixo usando a alça de preenchimento. Veja que o fato de termos definido a primeira coluna como diversos intervalos de dados permite que o conceito seja determinado mesmo para o aluno Davi, que possui nota 36,8, que não está listada na matriz. Encerramos aqui a nossa videoaula sobre alguns recursos do Calc para operações com matrizes e pesquisa utilizando a função proc_v. Espero que ela consiga tirar suas dúvidas referente a esse tema. Utilize também a apostila para tirar dúvidas e não se esqueça de refazer os exemplos mostrados aqui. Até a próxima aula!